Espírito Santo está aqui com a gente, está aí com você de todo o Brasil. A gente vai começar abençoados esse 11º retiro, né, Padre? Queria receber aqui o nosso convidado de honra para fazer esse momento de espiritualidade, Padre Renatinho, gente. Vamos receber ele com todo carinho. Que alegria, gente. Sabe, Padre Renatinho e Carol, olha, um dos simbolismos da água, do Espírito Santo, é água. E para que essa água possa fazer germinar a semente, é preciso fechar o guarda-chuva. Quem chegou preocupado, tenso, pensando em alguma coisa, fecha esse guarda-chuva aí, deixa a água do Espírito Santo molhar. Acolhendo o Padre Renatinho, eu vou quebrar o protocolo com o ministério. Vamos voltar no refrão, no derrama o teu amor aqui, para você fechar o guarda-chuva agora. Vai lá, Padre Renatinho. O teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover. Deixa a água molhar. Água viva. Deixa o Espírito Santo agir. O teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Pode dar aplauso, porque é isso que a gente vai fazer durante todo este fim de semana, aclamando, bendizendo e glorificando a Deus que nos escolheu, que nos chamou pelo nome para essa experiência mais do que maravilhosa. Aplauda este irmão que está do seu lado, que batalhou muito para chegar até aqui, que batalhou demais, um custo humano de todo esse deslocamento, gente de perto e gente de longe. Bem, Deus escolheu aqueles que Ele quis, Deus reservou este tempo, esta oportunidade, este lugar. Deus colocou aqueles que Ele queria para estarem aqui dentro, colocou cada um para estar agora diante de nós pela TV, aplicativo, internet, redes sociais, YouTube, Padre Manzotti. Tudo que temos então é que pedir e que clamar, que agora então nada nos impeça de receber a graça de Deus. Vai se assentando por um minuto e vai dizendo comigo que nada. Pode ser mais forte, diga comigo que nada. De agora em diante, me impeça de estar na graça de Deus. Tudo que eu quero então agora é declarar que nada e nem ninguém vai impedir que a obra de Deus aconteça aqui. Nada e nem ninguém. Nenhuma voz, nenhuma coisa, nenhuma distração, nenhuma preocupação, até mesmo para aqueles que estão em casa, nenhuma outra coisa. Eis a hora então de um retiro, de uma parada, de uma convocação espiritual que Deus quer fazer com cada um de nós. Palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 20 a 22. São Mateus, capítulo 9, versículos de 20 a 22. Confia em mim, coloque a mão no seu coração e diga para mim: essa palavra é para mim hoje. Essa palavra é para mim hoje. Diga assim com a mão no peito: eu sou essa pessoa do Evangelho. Eu sou essa pessoa do Evangelho. Agora vai lá no texto comigo, para você ver se eu não tenho razão. São Mateus, capítulo 9, versículos de 20 a 22. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se de Jesus por detrás, trocou-lhe a orla do manto e dizia consigo: se eu somente tocar na sua veste, eu serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou.
E a mulher ficou curada instantaneamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ela corre até Jesus, ela encontra uma maneira, ela encontra uma brecha, ela encontra uma oportunidade, ela abre caminho, porque quem precisa de cura é assim. Quem está doente tem pressa, amém? Quem está doente tem pressa, tem que correr, tem que chegar logo no seu destino e no seu lugar. E o Senhor então olha para aquela mulher e proclama na vida dela uma palavra: a tua fé te salvou. Eu quero em nome de Deus falar com você. Eu quero falar com você que diz de você mesmo a seguinte frase: Padre, eu já perdi tudo nessa minha vida. Tudo. Já perdi tempo. Eu já perdi dinheiro. Quem aqui já perdeu dinheiro? Eu. Perdi dinheiro, perdi minhas coisas. Perdi minha saúde, porque antigamente eu tinha uma saúde de ferro e hoje eu não tenho mais do mesmo jeito. Eu perdi pessoas que eu amava, que por mil motivos, seja pela morte ou pelo afastamento dela ou por alguma ofensa, elas se afastaram de mim. Padre, eu perdi o meu nome, o meu prestígio, a minha fama, o lugar e a posição que eu tinha. Padre, eu perdi as minhas condições, eu perdi a minha esperança, eu perdi o meu ânimo. Existem pessoas que perderam até aquela vaidade, aquela boa vaidade que tinham, porque elas não ligam para mais nada. Se você é uma dessas pessoas que eu estou descrevendo aqui, e pode agora me ouvir, me ver, e você ocupa um lugar aqui dentro, eu te digo: você não perdeu tudo, você perdeu muita coisa. Sim, você perdeu muita coisa, mas tudo você não perdeu, porque você está aqui. O fato de você estar aqui significa que você não perdeu a sua fé. Amém? Amém. Eu não perdi a minha fé. Padre, eu perdi todo o mais, mas eu não perdi a minha fé. Padre, arrancaram tudo de mim. Veja, conseguiram tirar tudo de você, só que existe uma coisa que não está em algum lugar para ser tirada. Existe uma coisa que não adianta. Pode tirar a tua roupa do corpo e roubar tudo de você, pode te bater até te deixar mole no chão. Existe uma coisa que ninguém tira do meu e do teu peito, e esta coisa é a minha e a sua fé. Pois se você perdeu tudo e está aqui hoje e tem somente a fé, eu proclamo na sua vida o que o Senhor proclamou para esta mulher enferma: a tua fé te salvou. Amém? A tua fé te salvou. A tua fé está te mantendo de pé. A tua fé vai te levantar e vai fazer você virar o jogo. Olha para essa pessoa que está do seu lado, que já perdeu 30 mil coisas nesta vida. Olha para esse irmão e diga para ele: perdeu muito. Diga para ele: mas não perdeu tudo, porque você tem fé. Aliás, eu estou na TV Evangelizar em toda madrugada para dizer isso, é ou não é? Ninguém dorme cedo mais, porque a gente está para dizer o quê? Eu tenho fé. Pois se eu perdi tudo e tenho fé, Deus hoje proclama para mim e para você: a tua fé te salvou. Tentaram te derrubar, mas a tua fé te salvou. Um maremoto, você perdeu o chão, te deram uma rasteira que te jogou longe, mas a tua fé te salvou. Leva a mão no teu peito e diga: Senhor, a minha fé está me salvando neste retiro. A minha fé está me trazendo a tua presença. A minha fé está me colocando, Senhor, na direção, no lugar e na condução do que o Senhor quer.
Nós estamos ao vivo e vai ser então a primeira voz que o Brasil inteiro vai precisar ouvir. Tem gente de fé aqui dentro? Tem ou não tem? Tem gente que crê aqui dentro? Tem ou não tem? Então leva a mão no teu peito e tira de lá de dentro esta canção. Mas tem que ser com força, tem que ser com verdade. Sabe, existem músicas que elas dizem isso: eu perdi tudo, mas a minha fé está aqui. Coloca esta fé para fora e deixa que ela te salve e construa um novo caminho neste retiro em você. Vai Brasil, solta a voz, abre o coração. Senhor, eu sei que tu... Quem diria você cantando isso? Sei também que me conheces, se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Depois de tudo você ainda tem fé, quer deitado ou quer andando, você ainda tem fé, então tem tudo. Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim o que? Palavras, sei que tudo me conheces, Senhor, o que? Sei que tu me sondas. Eu não perdi a minha fé, eu não perdi a minha fé, Senhor. Dá, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé. Erga tuas mãos para o alto e diga comigo: eu tenho fé. Diga comigo: perdi tudo, mas sobrou a minha fé, e a minha fé me levará a um novo tempo neste retiro. Arrebata-me, Senhor. Converta-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Tentaram me derrubar, mas não conseguiram, porque a minha fé me salvou, e eu estou aqui, mais vivo do que nunca. Senhor, eu sei, vai, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Como é que é, Senhor? Eu sei que tu me amas. Vai, vai, o retiro é teu, vai. Pro alto e vai dizendo comigo: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Nós declaramos então que as próximas horas te pertencem, Senhor. Nós pedimos que a nossa fé agora nos salve. Nós declaramos, Senhor, que este lugar é teu e pedimos que consagre cada minuto deste retiro
ao teu coração. Consagre, Senhor, a vida do Padre Reginaldo Manzotti, suas palavras, seu ministério. Consagre a todos nós que estamos aqui e a todos que pararão agora tudo para te receber. Erga tuas mãos e diga: eis a minha fé, Senhor, eis a minha palavra, eis o meu compromisso, eis a minha vida, Senhor, eis a minha história colocada agora, eis a abertura do meu coração. Abra esse coração para tudo que Deus vai fazer. Abra esse coração, abra esse coração, abra esse coração, abra esse coração. Toda resistência caia por terra diante de um Deus que toma posse e que toma este lugar no meio de nós. Abra o coração e faça a obra de Deus acontecer mais uma vez. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Deus abençoe. Obrigado, Padre Renatinho. Uma salva de palmas ao nosso irmão. Evangelizar é Preciso. boa tarde a todos. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Levar a luz para quem anda em trevas. Levar a paz para quem vive em guerra. Anunciar ao pecador o perdão. Isso está meu coração. Comigo, levante as mãos. Evangelizar é preciso. Que coisa mais linda, gente. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Levar a luz para quem anda em trevas. Levar a paz para quem vive em guerra. Anunciar ao pecador o perdão. Nisso está meu coração. Minha voz se eleva. Minha voz se eleva. E eu quero saudar a todos que estão aqui. Saúdo com muita alegria. Inclusive hoje falei com Dom Peruso, que está pregando fora, e desejou a todos um ótimo retiro. Uma salva de palmas a Dom Peruso. Ao já nomeado bispo auxiliar Reginei José Modolo, minha saudação a todos que estão aqui. Quero saudar a quem está acompanhando pela TV Evangelizar ao vivo, para todo o Brasil, parabólica digital, em muitos lugares, canal aberto, 19 capitais, Rádio Evangelizar e as rádios irmãs. Vamos dar uma salva de palmas quem está em casa. YouTube Padre Manzotti. Quero saudar a todos. E quero saudar as caravanas Caruaru, Limeira, Apucarana. Cadê? Vai se manifestando. Joinville, São Lourenço do Oeste, Medianeira, Uberlândia, Ponta Grossa, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais, Bom Jesus, Palmas, Laranjeiras do Sul, Rebouças, São Paulo, Cascavel, Contagem, Paraguai, cadê? Fortaleza, Ceará, Ouro Verde do Oeste, Toledo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Joaçaba, Chopinzinho, Rio Grande do Sul, Porto Rico, Vitória,
Uma salva de palmas a todas as caravanas. Quero saudar a todas as mensageiras, capelinhas de Jesus das Santas Chagas, e a todos quem é devoto de Jesus das Santas Chagas. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Filhos queridos, e eu quero saudar a você que está aqui. É tão bom depois da pandemia poder olhar e ver o rosto de 2, 3 anos que não nos víamos. Estamos de volta. Diga para quem está do teu lado: que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. É uma alegria ter você aqui. É uma alegria ter você aqui. Ô povo de Deus, então, pela vida em plenitude, evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Levar a luz para quem anda, levar a paz para quem vive em guerra, anunciar ao pecador o perdão. Isso está meu coração. Viva a obra evangelizar é preciso. Viva! Viva o povo de Deus. Viva! Você sabe que nós vamos falar sobre vida em plenitude. E eu digo para você, baseado naquilo que Jesus quer, vida plena para nós. Deus colocou no meu coração a necessidade de falarmos sobre saúde. Saúde na dimensão física, emocional e espiritual. Por quê? Porque eu percebi, e você deve perceber, nos programas de rádio, como as pessoas estão doentes e como nós estamos fragilizados. Foi com a pandemia, perdemos pessoas queridas. É o problema financeiro, tudo isso está fazendo a pessoa ficar muito doente. Casamentos doentes, padres doentes. Teve encontro agora da CNBB, agora, esta semana. Uma avaliação porque tantos padres estão se matando. Só em janeiro, 7. Quantas pessoas estão tirando a vida? Sem ser padre, mas também em outros aspectos. Da onde vem essa doença? Então o retiro vai ser sobre vida plena, saúde física, emocional e espiritual. E a grande frase nossa é: Senhor, se queres, tu podes me curar. Senhor, se queres, tu podes me curar. Repita: Senhor, se queres, tu podes me curar. Então faça o milagre, Senhor. Diga: então, faça o milagre, Senhor. De novo: faça o milagre, Senhor. Cantemos. Quando a dor bate no peito e a tristeza é demais, dói o corpo, sofre a alma, é um vazio, tanto faz. Mesmo assim eu não desisto, porque Deus quer o meu melhor. Se sou fraco e pecador, Deus é maior. Você escutou a letra? Vocês têm, não tem vídeo ali, né? Mas eu vou dizer a letra para você. Quando a dor bate no peito, que a gente não sabe, tá ali ó, a tristeza é demais, e você não sabe de onde veio a tristeza, ela vem e fica.
E haja fluoxetina, e haja Rivotril, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para trabalhar, e a tristeza fica. É um vazio, um tanto faz. Chega um momento às vezes na vida que a gente diz assim, ó, para mim tanto faz, eu não tenho mais gosto para nada. Não tem mais gosto de comer, não tem mais gosto de se ajeitar, não tem mais vontade, não tem. E ninguém é culpado disso, você perdeu a vontade. Quando a dor bate no peito e a tristeza é demais, dói o corpo, sofre a alma. Escuta isso, é a mais pura verdade. Quando dói o corpo, você não consegue desconectar da alma. Dói a alma. Mesmo assim eu não desisto, porque Deus quer o meu melhor. Se sou fraco e pecador, Deus é maior. Vamos juntos? Quando a dor bate no peito e a tristeza é demais, dói o corpo, sofre a alma, é um vazio, um tanto mesmo faz. Mesmo assim, eu não desisto, porque Deus quer o meu melhor. Se sou fraco e pecador, Deus é maior. Faça um milagre em toda a minha vida, faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar, muito mais em minha vida Ele fará. Comigo! Faça um milagre em toda a minha vida, faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar, muito mais em minha vida Ele fará. Repita o nome de Jesus. Jesus. De novo. Jesus. Mais uma vez. Jesus, Jesus, meu Jesus. Só na voz quero ouvir. Yeshua, o nome de Jesus tem poder. Vem nos curar, Jesus. Insistir na palavra de Jesus, porque eu queria que você agora, nós vamos pedir essa cura por nós e pelos nossos familiares, e nós vamos pedir, e você já vai colocar, se você já tem algum trauma, lembrança ruim, e a gente não deve se culpar por isso. Todos nós temos os nossos problemas, e você sabe, estresse estoura dentro do corpo, problemas estouram dentro de nós. É câncer, é depressão, é angústia, é problema de intestino, é problema de fibromialgia. Então, se nós não nos curarmos por inteiro, nós não vamos ficar com saúde. E Jesus quer a nossa cura. Então proclame, quem tem o terço, segure na mão e interceda a Jesus. Eu quero ver lá atrás também. Faz aqui um chame o céu na terra. Chame o céu na terra. Jesus. Vai. Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus. Você
Amém. Jesus já está aqui. Nossa Senhora já está aqui. A Trindade Santa está aqui, ó. Olha para o lado e diga: obrigado, porque o céu está aqui. Diga: o céu está aqui. O céu está aqui. O céu está aqui. O céu está aqui. Eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus. Eu vejo o anjo da guarda. Eu vejo o anjo da guarda. Se nós pudéssemos ver, isso aqui está repleto de Padre Pio, Santa Teresinha. Está tudo aqui, ó. Jesus, meu Jesus, faça um milagre em toda a minha vida, faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar, muito mais em minha vida Ele fará. Vai sentando, vai sentando. Faça um milagre. toda a minha vida. Vai sentando, filho. É o clima de oração. E cura minhas feridas, fez o cego enxergar, o paralítico andar, muito mais em minha vida Ele fará. Você escutou? Fez o cego enxergar, o paralítico andar, muito mais hoje no retiro Ele fará. Vai ou não vai fazer? Vai! Filhos, nós estamos aqui, eu vou me valer da Bíblia, quem está em casa. A vida plena. E nosso Senhor foi claro: eu vim para trazer vida, vida em abundância, vida plena. Então, diga para quem está do teu lado: Deus te quer te dar vida plena. Deus quer te dar vida plena. Deus quer te dar saúde. Deus quer te dar saúde. E Ele pode te curar. E Ele pode te curar. Você não é enfermo. Você não é enfermo. Você pode estar enfermo. Você pode estar enfermo. Mas Deus vai te curar. Mas Deus vai te curar. Você acredita nisso? Dá uma salva de palmas para o nosso Deus, gente. Por isso, essa saúde de Deus, e a Bíblia está cheia disso, Ele quer que nós sejamos curados no corpo, na mente e no espírito. A própria Organização Mundial da Saúde diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e, eu acrescento, espiritual. Estar doente não é só ausência de enfermidade. Existe muita gente que não tem uma enfermidade física, mas está doente espiritualmente, mentalmente. E eu quero insistir nisso, porque nós somos uma religião onde nós temos Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, e Ele quer curar nossas feridas. Ele passou pelo mundo fazendo o bem, segundo São Pedro. E é impressionante, eu sempre vejo o médico como um vocacionado. Quando eu vou ao médico, eu digo: parabéns pela sua missão. Ele diz: pelo Senhor. Eu falei: não, porque Deus quer curar. Um psicólogo é uma missão. Hoje, amanhã, eu vou colocar o dedo em algumas feridas,
físicas, emocionais, espirituais, para que curemos nossas enfermidades. Não pense que doença é apenas sofrimento físico. É um todo. Espírito, mente e corpo. Lembremos que quando Jesus estava para ser crucificado, Ele disse: minha alma está numa agonia mortal. Mas ao mesmo tempo, quando crucificado, Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito, corpo, mente tem que estar equilibrado. Ou está para nos ajudar, ou não está para nos destruir. Por isso, eu também quero frisar muito sobre a saúde espiritual. Muitos, e eu percebo isso no rádio, percebo isso nas cartas, percebo isso nas partilhas, as pessoas estão espiritualmente doentes. E o inimigo está fazendo a festa com vontade enfraquecida, traumas que não foram curados, abusos que não foram perdoados. Nós temos que enfrentar isso. Só integrando-nos em Cristo é que nós teremos paz, integridade, esperança. Primeiro aspecto para esta primeira colocação são algumas perspectivas de cura. E eu queria, aqui tem muita gente de grupo de oração, tem muita gente que não é de grupo de oração, mas que tem um papel maravilhoso de orientar pessoas. Ajude as pessoas a reencontrar o sentido da vida. Ressignificação, uma palavra que parece complicada, mas não é. Repita comigo: ressignificação. Ressignificação. Reencontrar o sentido da vida. O sentido da vida. Tem um livro que mais foi vendido, e eu não faço competição com ele, não tenho coragem de falar o nome. Liga-se o... sabe, né? Dane-se para tudo, não vou dizer o nome. E o pessoal levou a sério. Dane-se, eu vou levar a minha vida do jeito que eu quero, não medindo as consequências, não medindo a gravidade dos meus atos, e se perderam. A pandemia podia ter corrigido, mas perderam a oportunidade de serem mais sensatos. E teus filhos, às vezes teus netos, teus irmãos e eu precisamos nos reencontrar no sentido da vida. Primordial nós resolvermos alguns problemas de fé. Por isso a segunda palestra vai ser sobre valores. Se eu perder os valores morais, eu perco a perspectiva de futuro. Na educação dos filhos, qual o sentido que eu dou para a minha vida? Porque isso vai interferir até na forma que eu lido com a morte. Uma pessoa que tem sentido na vida, ela jamais se mata. Ela jamais é capaz de causar um trauma na vida do outro. Sentido da vida, ressignificação. Se você perde isso, caímos e ficamos nos traumas, ficamos no abandono, no transtorno mental, não sabemos lidar com os abusos, não sabemos lidar com o mal que os outros nos causam e perdemos a esperança. Ressignificar a vida.
Gente, ninguém é mais criança aqui. Nós já passamos da metade do espigão. Nós já estamos descendo a ladeira. E cada vez mais nós somos chamados a repensar a nossa história e perguntar que sentido que eu dou para a vida que eu ainda tenho. E nós somos formadores de opinião para os teus filhos e netos. Quem tem filhos, quem tem netos, levante a mão. Então, se você não se encontrar, você vai ser um péssimo exemplo espiritual, moral, afetivo para a próxima geração. E o mundo está carente de apóstolos hoje. Não, mas eu creio em Jesus. Creio em Jesus, mas tenho uma vida desgraçada. Eu creio em Jesus, mas não dou nenhum exemplo. Eu creio em Jesus, mas a minha vida está uma porcaria. Tá, eu sou católico e levo uma vida desenfreada. Ah, você não encontrou o sentido da tua vida. Uma das razões porque tanta gente está saindo da igreja católica, porque talvez nós padres e vocês católicos não estamos dando boas referências. Ressignificar é uma palavra forte, poderosa. É capaz de fazer uma pessoa até a se reencontrar na vida que leva para que quer levar. Ressignificar é dar um outro significado, um sentido até a algo negativo que aconteceu na tua vida. Gente, todos nós temos partes da nossa vida que a gente não se orgulha. Todos nós temos partes da nossa vida que se a gente pudesse, a gente apagaria. É ou não é? História pessoal, história no casamento, história da família, que a gente diz, eu preferia esquecer. Mas Deus pode te ressignificar. Algo que é negativo em Deus pode se tornar um exemplo. Você tem que escolher em Deus de fazer com que essa experiência negativa se torne um aprendizado. Eu vou repetir de novo. Oriente a tua família nisso. Uma experiência negativa em Deus pode se tornar um aprendizado. Então você tem aprendido com as besteiras que fez? Ou continua sendo uma mula chucra? Um cabeça dura, que fez e continua fazendo? Por mais que nós tenhamos coisas dolorosas, se tivermos conexão com Deus, intimidade com Deus, e aqui são os santos, nós podemos ter novas perspectivas. É possível ser mais fortes que os nossos problemas. Eu diria que quem está em Deus tem a possibilidade de aprender, modificar aquilo que não estava fazendo. É primordial a gente aprender das nossas tristezas, adversidades, aprender com a nossa força interior. Gente, os santos sofreram, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, mas eles pararam no sofrimento? Não. Vou dar um exemplo, uma ressignificação profunda. A morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus, a ressurreição lançou luz sobre a dor. Gente, dizer que Jesus não sofreu na cruz, pelo amor de Deus, que não sofreu na mão de Caifás, que não foi içado, que não passou sede, as santas chagas de Jesus foram horríveis para ele, para Nossa Senhora, para os apóstolos, mas a ressurreição
fez com que todo aquele sofrimento tivesse sentido. Qual que é a tua ressurreição? Qual que é a tua luz sobre o teu passado? Hoje a gente deveria olhar para trás e dizer: aquilo não me identifica, aquilo é passado. Sobre os traumas, trauma é uma ferida, e nós temos traumas, e ninguém quer ter trauma, mas a gente tem. Só que é impressionante, traumas no casamento, frustração. Você casou com uma pessoa e de repente teve trauma, ou do abandono, ou da traição, ou a pessoa se mostrou uma pessoa que não era. Trauma com os filhos, trauma que a expectativa que você tinha com teu filho, que foi para as drogas, que foi para o alcoolismo. Nós temos traumas no trabalho, traumas na nossa própria autoestima. Você consegue identificar quais são os seus traumas? Gente, o trauma, se nós não trabalharmos em Deus, eu estou sempre mostrando a cura em Deus. Santa Teresinha de Jesus teve um grande trauma na vida, uma situação de abandono tremenda, porque a mãe dela morreu muito cedo. A segunda mãe, a irmã Celina, foi para o convento. O pai, no dia de Natal, ela escuta: não vai me dar mais presente. E ela foi curada por Jesus, menino, naquela noite. É chamado uma das grandes libertações que ela conta na história de uma alma. Mas ela pediu a Jesus. Depois ela teve uma outra que eu conto, que é a Nossa Senhora do Sorriso, mas essa foi do menino Jesus. Traumas nos vêm e nós não os pedimos, mas a partir do momento em que eu não os trabalho, eu me torno refém dos meus traumas. Vamos dar exemplos. Eu já disse, terminou um relacionamento, a pessoa fica traumatizada. Você perde uma pessoa querida sem esperar. Houve um assédio físico, você foi vítima de um assédio sexual. Você está num relacionamento tóxico, ou passou por um relacionamento tóxico, que está muito presente hoje. Situações de humilhação. Ninguém pede, mas se alguém já passou por um sequestro, ou já passou por um assalto à mão armada, isso traz para a gente um trauma terrível. Abandono na infância, colocado em orfanato, nunca recebeu um abraço. Isso não passa despercebido por mim e por você. Um acidente terrível. Tudo isso faz com que eu vá perdendo a qualidade da minha vida. Eu estou falando um diagnóstico, mas eu sempre na perspectiva: Deus quer curar os meus traumas. Deus quer curar as feridas. As feridas não irão desaparecer, mas Cristo transforma toda ferida em uma cicatriz indolor. Cristo, pelo seu poder redentor, transforma toda ferida, toda chaga, numa cicatriz indolor. Então, se você ainda tem coisas dentro de você que você sofre, ainda não passou pela cura, ou se passou, precisa passar mais uma vez. Lembranças do teu passado, lembranças da tua família, lembranças que você não gosta. É importante, meus irmãos, não ter medo de encarar a dor, confiar em Deus.
De repente a gente não se dá conta, e alguém, é muito comum hoje, eu estou sem esperança, eu estou vivendo ansiedade, eu estou numa depressão, eu estou tendo pânico, eu não consigo mais sair de casa, eu não estou conseguindo mais me relacionar, eu estou sem autoconfiança, eu não estou dormindo direito. Você já se perguntou por quê? Por que que você está doente assim? E se você tem alguém na família, oriente a pessoa a enfrentar os traumas, porque Cristo quer os curar. Porque a pessoa tem tanta raiva, porque a pessoa tem tanta inveja. O problema é que a gente não gosta de mexer nisso. Nós temos, todo mundo tem na família uma pessoa que é invejosa. A raiz está no trauma. Só que aí, eu vou usar uma palavra e não se escandalize, se ela aceitar Jesus, e quando eu falo aceitar, não é da palavra evangélica, porque nós temos que aceitar Jesus. Se eu aceitar o Senhor na minha vida, e o poder curativo de Jesus, a pessoa consegue dominar a sua vaidade, sua inveja. Ela consegue. Sempre, é claro, o Senhor está falando que só a cura em Deus? Não, psiquiatra ajuda muito, psicólogo ajuda muito. O grande problema é que quando não se olha para o interior, a pessoa pode compensar numa válvula. O que ela vai? Na cachaça. Você pode olhar as pessoas alcoolistas. É uma doença? É uma doença. Alcoolismo é doença? É, mas é uma fuga. Fuga do quê? De um eu mal resolvido. O tabagismo, um eu mal resolvido. Drogas, um eu mal resolvido. Então você entende que religião, cristianismo, e nós estamos aqui, e a ação evangelizadora é para curar a pessoa como um todo. Daí que entra as intercessões, aí que entra a cura interior, é aí que entram os milagres e prodígios. Tire da tua cabeça que religião é só ir à missa. Ir à missa é uma parte, vou usar um termo, é ir com o carro abastecer o tanque no posto de gasolina. Fundamental. Eu estava vindo para cá, vi que o meu tanque estava na reserva. Tem que passar. Missa, os ritos comunitários, é o posto de gasolina para enchermos os nossos tanques. Mas tem que ter cura. Nós esquecemos dessa segunda parte. Nós precisamos nos entregar, ser persistentes. Porque tanta fobia, não sei se você percebe, se mata. Eu fico impressionado. Inclusive tem uma recomendação: escolha, filtre o que você escuta, porque tantas coisas ruins no ouvido causa um mal espiritual e mental muito grande. Eu insisto nisso. Não é moralismo, mas há muita coisa que mais atrapalha do que ajuda. Existem gatilhos internos, existem gatilhos externos. Então nós temos que observar o que é, qual o ambiente que não me faz bem. Gente, escute o que eu estou dizendo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Qual o ambiente que não favorece a minha fé? Gatilho externo. Gatilho interno. O que é aquela palavra, aquela sensação, aquela lembrança que me faz mal? Por isso, cuide da sua saúde mental e espiritual. Primeiro, conecte-se com Deus diariamente. Conexão profunda com Deus, todo dia, toda hora.
Conecte-se com você mesmo. Se elogie. Tire um tempo para fazer o que você gosta. Tenha coragem de dizer não para aquilo que não te faz bem. Mas eu vou ofender. É preferível ofender o outro ou ofender a você? Isso não é ofender o outro. Não, isso eu não faço. Isso não me faz bem. Esse ambiente não me ajuda. Crie hábitos de autoconfiança. Procure alguns pontos. Ter a sua mente ocupada em coisas boas. Como assim? Lembre daquele santo, cabeça vazia, oficina do diabo. Mas então, coloque a tua cabeça em coisas boas. Outra dica, crie uma rotina positiva. Como assim rotina positiva? Motivações que te faz levantar de manhã. Compromissos que te dá vontade de viver. E aqui eu digo, às vezes um voluntariado, às vezes uma visita. Gente, não fique, tem muita gente de apartamento. Apartamento é um perigo. Hoje, pedir comida fora é um perigo. Você não cozinha mais, você não sai na rua, é tudo dentro de casa. Crie uma rotina na tua vida. Rotina que te dá motivos para você fazer algo de bom. E aqui não é muita coisa não, meus irmãos. Um grupo de amigos, um grupo de intercessores, capelinha das Santas Chagas, grupo do terço das mulheres, grupo do terço dos homens, que seja o que for, isso preenche a tua alma. O vazio, ele te faz perder perspectivas. Tenha coragem de ter diálogos internos bons. Não entendi, padre, eu vou explicar. Pensamentos, eu gosto de chamar de diálogos internos. E é tão sério isso. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamento. Isso. Ah, tá bom, deixa para confessar depois. Pensamento é um diálogo interno. Então tenha sempre um bom diálogo interno com você. Não permita que a tua cabeça fique dialogando coisas ruins, que fique matutando, preso. Diálogo interno que possa te estimular. Nada mais é o que o pensamento, um diálogo interno. Tenha coragem de poder se posicionar, dizer o que pensa. Procure falar sobre o assunto. Tem uma mulher que disse assim: padre, eu gostaria de contar meu testemunho de transformação de vida. Não fui uma filha que escutou os conselhos de uma mãe. Acabei me tornando mãe com 19 anos de idade. Como eu sofri. Fui morar com o pai da minha filha na casa dos pais dele. Sofri humilhação por parte das irmãs. 3 anos eu comi o pão que o diabo amassou. Tudo parecia não ter mais jeito. Em 2016, minha irmã falou para mim: escute o padre, eu gosto muito. Ela sabia a minha situação. Minha vida estava, eu vou ler o que ela escreveu, uma desgraceira só. Eu vivia nas trevas, tudo parecia normal, pois nas trevas tudo vale. Então eu resolvi fazer a experiência de ouvir o Senhor, o Padre Sisudo. Por 2 semanas, não sabia o que fazer. Nada fazia sentido na minha vida.
comecei a te ouvir. E o Senhor falava diretamente comigo: filha, você está assim, filha, você está fazendo isso. Cada vez que eu escutava filha, eu entrava em desespero, porque eu não estava vivendo na luz, eu sabia que estava vivendo no erro. Padre, o Senhor, não sou eu, Jesus salvou minha vida. Depois de 24 anos vivendo com o pai da minha filha, finalmente casamos no ano passado. Agora fiz todos os sacramentos e sou uma nova criatura. Eu posso dizer que a minha mente, a minha vida, o meu interior mudou por completo. Hoje eu posso dizer: Jesus, eu te amo. Aquele padre sisudo me aproximou de Deus e me tirou das trevas. Obrigado, Padre, por ajudar na minha vida. Eu sou uma pessoa transformada em Deus. Eunice Lobo, Palmas, Tocantins. Por que eu trouxe esse exemplo? Por favor, Isaías 53, 4, 5, Lucas 4, 18. Porque eu trouxe este exemplo, que é alguém que enfrenta. Onde não tem trevas, põe a luz. O caminho é o caminho da cura interior. O caminho é esse que o Senhor nos traz, e nós vamos fazer a experiência daqui a pouco da oração da cura interior. Escute esses textos, por favor. O transtorno do abandono. Há muita gente que sofre abandono, sente-se abandonado. Por que se sente abandonado? Quando você tem essa sensação de abandono, gera medo. Uma pessoa que tem esse transtorno do abandono, geralmente uma pessoa obsessivamente ciumenta. Jesus quer curar seu ciúme. Jesus quer curar sua obsessão. Jesus quer preencher o seu vazio interior. Abandono, vazio. Você tem tudo, mas tem aquele vazio. Se alguém vai, eu vou falando e você vai se identificando. Aquele vazio que você não explica. Você diz: eu tenho condições, não sou rico, mas você vai dizendo: eu tenho emprego, eu tenho comida, eu tenho relacionamento, mas tem um vazio interior. Jesus, Ele quer curar esse transtorno, Ele quer curar esse sentimento. Quando entramos num relacionamento do medo, a pessoa ela sempre vai se sentir: vou ser abandonada. E acaba por querer o quê? Controlar, manipular. E eu não digo que é por todo, que a pessoa é culpada. A pessoa é manipuladora no trabalho, manipuladora no casamento. Se encontra pessoas que, meu Deus, não deixa ninguém respirar. A pessoa antes conheceu o cara que jogava bola. Só porque casou, você não vai mais jogar bola com teus amigos. Você encontrou a mulher que ia para a igreja, você não vai mais lá namorar com o padre. Da onde vem isso? Sentimento de abandono, ciúme, obsessão. Achou? No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Muita gente tem problema, que você tinha amizades e hoje não as tem mais. Você já parou para pensar que a vida muda?
e os interesses mudam. Por que se sentir abandonado pelos antigos amigos? A pergunta é: eles respondem ao que eu sou hoje? É impressionante, o sentimento de abandono está profundamente relacionado à infância, ao chamado vínculo do apego. Pessoas que na idade adulta se sentiram abandonado, carente. Por quê? Porque, cuidado, às vezes deixa para as babás cuidarem. Nada contra as babás, tem muitas babás que são verdadeiras mães, mas ninguém substitui a mãe, ninguém substitui o pai. Aqueles que deveriam expressar amor não fizeram. Faltou afeto, faltou toque físico, faltou carinho, foi ausente. Porque é aqui que entra, os pais não se resolveram. E aqui eu queria dar um recado para os pais: pelo amor de Deus, antes de ter filhos, resolvam-se. Porque quando vem o filho, o foco tem que ser o filho. Do contrário, os pais estão se degladiando, joga para a avó, dane-se, e fica uma briga de fidelidade, uma briga mal resolvida. Crianças carentes. Benditas avós, benditos avós que suprem os pais, mas para a criança não supre. Pais, se você que tem aqui vai casar, antes de ter filho, resolva-se. Pior estrago que você pode fazer é no meio de uma infidelidade, para fazer o jogo da barriga, para segurar o marido, vou engravidar. Deixa de ser ridícula. Você vai ficar sozinha e vai ficar embuchada e com criança. Que filho não segura. Cuidadores ausentes, pessoas ciumentas, medo de perda. Repito, o ciúme é o sintoma mais evidente de que a pessoa teve uma síndrome de abandono. Carente. Padre, mas o que a gente fala? Cure seu ciúme, cure seu abandono, cure em Jesus Cristo o seu vazio. Aqui, a grande Maria Magdala, os 7 espíritos, eu não sei quais eram, mas eu sei que ela depois curou o interior dela, descobrindo em Jesus Cristo o centro de sua vida. Foi tão importante isso, que a primeira testemunha da ressurreição foi ela. Mais do que Pedro, mais do que João, Jesus apareceu a Maria Madalena. Ela tinha 7 espíritos. Um deles era o abandono, um deles era a imoralidade. Mas quando expulso, ela preencheu em Jesus. E o presente de Jesus para dizer assim: esse é o caminho para mim e para você, que a primeira pessoa que ele apareceu foi ela. Na história deve ter dado até ciúme em São Pedro, mas ele disse e apareceu para ela. Então como que você vai resolver o teu vazio? Focando-se no que é certo, preenchendo o seu vazio em Jesus Cristo e nos valores cristãos. De novo, o seu diálogo interno. Quando você não fala da boca para fora, preencha com o Senhor. No seu diálogo interno, preencha com orações, com os salmos. Desenvolva o autoconhecimento. Descubra as suas virtudes. Caramba, eu tenho minhas fraquezas, eu as conheço, mas eu sei das minhas virtudes. Foi Deus que deu. Tenha consciência do que você sabe fazer e fazer bem feito. Tenha autoconhecimento. Eu sei.
O grande meta de uma pessoa, e aqui não é egoísmo, vou falar depois sobre individualismo. Você sabe qual é a meta de uma pessoa? Ser feliz sozinha, consigo mesma. Jesus era um homem feliz com ele mesmo. Ele passava, tem um estudo, que os momentos mais edificantes na vida de Jesus foi ele e o Pai, sozinho com ele mesmo, em oração. Nós vivemos uma sociedade que fechar a porta e ficar sozinho dentro de casa, Deus o livre se acabar a energia, Deus o livre se tirar a televisão, Deus o livre, acabou o Wi-Fi, eu me mato. Como é que eu vou olhar no meu Instagram? Como é que... Você percebe? Carência. Quanto tempo você se suporta? E aqui vem uma palavra importantíssima. A cura interior te dá solitude. É uma palavra linda. Sei viver comigo. Sei viver comigo. Quando alguém perde o marido, fica viúva ou viúvo, é o maior desafio reaprender a viver consigo mesmo, porque um casal vive em função do outro, não deveria ser, mas vive. E depois no final, quando a pessoa requer muitos cuidados, a pessoa, ela abre mão de muito da sua vida. Quando morre, reaprender a viver sozinho chama-se solitude, e Deus ajuda. É aí que eu quero entrar. A autoconfiança. Confie no seu próprio potencial. Lembre-se que Deus é tua força. Isaías 40:29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Deus dá força aos cansados. Deus dá força aos que não têm vigor. Por isso, tenha coragem de pegar todo esse lixo emocional que a gente tem, joga fora. Você sabe o problema de um computador? Cuidado, hoje os hackers, eles não querem a primeira página, eles querem a lixeira. Esse é o golpe. A gente tem que apagar e apagar a lixeira. Quem tem de computador sabe o que eu estou falando. Na vida pessoal também. Não é só apagar o aparente. Vai lá na lixeira. Vai lá no disco rígido e deleta. Não vale a pena levar o lixo emocional para frente. Nós estamos cheios de lixo emocional. A cura das feridas é possível. Temos que aceitar. Lembre-se, não quer dizer que tudo vai ser resolvido. Eu lembrarei de cada ferida, mas elas não me farão mal. O passado não pode ser mudado, mas pode ser curado. O meu passado, o teu passado, você não pode mudar, mas em Jesus eu posso curá-lo. Traga um significado novo daquilo que você viveu com desgosto. Também, se você se sente abandonado, consiga distinguir: sentimento não pode ser a única coisa a me mover. Sentimento é importante? É, mas não é a única coisa que deve me mover. Senão nós ficamos pessoas demasiadamente sentimentalistas. Acredite no amor de Deus. Decida acreditar no amor de Deus. Jesus, e Ele quer curar, Ele curou a todos. Se você lembrar, Pedro, Ele curou. Zaqueu, Ele curou. Todas as pessoas que passaram pela vida de Jesus, você pode pegar os apóstolos por inteiro, tiveram um toque da cura de Jesus. Todos. Vou repetir.
Todos os apóstolos, não teve um que escapou. Todos que Jesus chamou, em alguma área da vida, Jesus os curou. Vou jogar, que me vem na cabeça. Pedro, raiva, violento. Zaqueu, larápio, ladrão. João, orgulhoso, envaidecido, na direita e na esquerda com Tiago. E aí você vai pegando os apóstolos. Paulo foi o cara que mais foi curado por Jesus. O grande apóstolo Paulo foi curado na ira. Foi curado, Paulo, na soberba. Ora, para alguém dizer assim: fulano, eu sou testemunha, pode matá-lo. Estevão, era soberba. Todos que Jesus chamou, Ele curou em alguma área da vida. Qual é a área da vida que Jesus quer te curar? Ah, mas eu não tenho que ser. Eu tenho. Lembre-se, eu falei de 3 áreas da vida. As doenças físicas hoje, eu pelo menos contei aqui 4 médicos, 2 médicos, inclusive um é meu, que meu não, ele cuida de mim, está aí. E mais 3, sabe do que eu estou falando? O ser humano está estourando por dentro. Está estourando em alergia, psoríase, fibromialgia, úlcera. Está estourando, câncer, está estourando. Está estourando, porque não está curado. Você quer ser o próximo doente? As doenças que estão aparecendo hoje, antes não tinha, padre, tinha, só que a pessoa morria, você nem sabia porque morria. Hoje você sabe. E a grande maioria de fundo psicossomático. Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque eu volto a dizer, Jesus te chamou. Se Ele foi capaz de curar os apóstolos, curou. Salvo Nossa Senhora, tadinha, ela não precisava de cura, estava pronta, estava imaculada desde o início. Mas todos, quando eu penso em cada apóstolo, Jesus pôs a mão e curou em alguma área. Você quer fechar os olhos e pensar qual a área que o Senhor precisa me curar? Até agora eu falei de traumas. Até agora eu falei de abandono. Esses dias, eu conversando, tenho falado muito com o médico. E ele me dizendo sobre um caso da família dele de leucemia. Não tinha nada. Vou contar. Não vou dizer o nome. 15 anos. O menino desenvolveu leucemia. Procura. Estava sendo abusado sexualmente na escola. Aquilo, sabe, você fica. Então eu contei um caso gravíssimo. Então qual é a área da tua vida? Senhor, me cura. Eu estou precisando de um milagre. Faça um milagre. Eu queria dizer, Santa Teresinha, dia 13 de maio de 1883, era festa de Pentecoste. Eu quando vou lá a Santa Teresinha, eu me emociono muito, porque é uma mulher que ela do começo ao fim da vida, ela foi curada da depressão. Santa Teresinha tinha depressão profunda. No dia de Pentecostes,
Ela disse que ela tinha uma agonia na alma dela que ela não sabia como explicar. Agonia. Não sei se alguém sabe o que é essa agonia. Eu sei. É uma agonia da batedeira, te dá taquicardia. Aí você vai no médico, você faz exame e não é arritmia. E aquela mãe que o filho não chega, que foi para a escola. Eu lembro da minha mãe que enquanto os filhos não chegavam em casa para dormir, não dormia e dava dor de cabeça. Santa Teresinha, dia de Pentecostes, ela estava com tanta agonia no leito, até que ela olhou para o lado e viu Nossa Senhora. E Nossa Senhora não disse nada, deu um sorriso lindo para ela. E ela escreve na autobiografia dela: o dia que Maria, olha a frase, que Maria sorriu, e eu vi o sorriso. Essa história não é só ela sorrir, é eu ter visto o sorriso de Maria. A minha angústia foi embora e eu fui curada da minha depressão. Então, qual área que o Senhor quer que te cure? Gente, se a gente se apegasse nisso. Nós temos problemas como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, toque, esquizofrenia. Não é que está na moda, desculpa a palavra, mas hoje se descobriu TDAH. Tem remédio? Tem, mas não deixa de ser um transtorno. Tudo está conectado em nós. Tudo está presente em nós. E quando eu falo que Jesus quer curar, filho, às vezes você tem na tua casa. Primeiro, vou usar uma palavra: com essas pessoas tenha empatia. Empatia que tem por sinônimo carinho. Empatia que tem por sinônimo paciência. Empatia que tem por sinônimo misericórdia. Eu estou dando um conteúdo cristão para a palavra atual. Se você não tiver, essa pessoa ela já sofre. Nunca diga essa pessoa está fingindo, está fazendo fita. Mas como fazer essa empatia? Posso lhe dar um segredo? Seja uma enfermeira espiritual. Vou te dizer isso. Ah, como eu queria que você entendesse isso. Enfermeiro, médico, não, porque nunca se deve dar remédio. O que o médico deu para você não serve para o outro. Nós temos uma mania, né, de indicar. Nossa, eu tenho esse remedinho aqui, toma que vai te fazer um bem danado. Não, filho. Não se automedique e não dê para os outros. Então, não é enfermeiro médico. E nos Estados Unidos, na farmácia, no Walmart tem tudo, né? Meu Deus do céu. Tem não, dona Alice? Compra de tudo. Aqui no Brasil ainda mais seguro. Vamos lá. Enfermeiro médico não. Tem médicos e enfermeiros. Então o que alguém espera que você seja? Enfermeiro espiritual. Nossas famílias estão precisando de enfermeiros espirituais. Alguém que com empatia, misericórdia, paciência. Você vai dizer, mas o que eu faço, padre? Você vai lá, vem cá, Beth. Você vai visitar o doente. Você vai dizer, nada. Você não vai ficar discutindo. Primeiro, deixa a pessoa contar tudo que ela quer. Deixa desabafar. Deixa contar os problemas, deixa contar as dores, deixa contar o choro. Vai falar de doença? Vai falar de remédio? Vai falar que está com dor na unha, vai falar que está com dor no joelho, vai falar que está no... Segundo, terminou. Não discuta isso. Vamos rezar o Salmo 62. Vamos rezar a palavra de Deus. Você sabia, Beth, que Jesus curou Maria Madalena, que Jesus curou a sogra de Pedro? Ela estava com febre. E essa febre, Beth, é a tua dor. E Jesus chegou, pegou na mão e ajudou ela a levantar. Vamos levantar.
vamos andar um pouquinho. E a pessoa não vai. Vamos andar no quarteirão. Ó, minha filha, vamos lá, vamos tomar um suco. E quando for, a hora que te voltar, amanhã a gente se encontra para rezar de novo. O mundo está precisando dessas enfermeiras e desses enfermeiros. Tem muita gente formada em medicina, em psicologia, mas não na enfermaria espiritual. Amém. Faça um milagre em toda a minha vida. Faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Muito mais em minha vida Ele fará. Existe um texto que é de Lucas capítulo 8, versículo 26, 39, que fala de Jesus que desembarcou na região dos Gadarenos. E lá na região dos Gadarenos, em Gadara, era a região dos pagãos. Lucas 8, 26, 39. Pode anotar, depois vocês leem. É impressionante que Jesus, quando desembarcou, havia um homem que vivia no cemitério. Jesus nunca entrou num cemitério, você sabia disso? Inclusive existe uma cidade lá na Galileia. A Galileia é um ovo, gente. A Galileia é pequenininha. E ele nunca foi na cidade porque era uma necrópole. Judeu nunca vai numa necrópole. E aquele homem era tão perdido na vida que ele morava no cemitério. Diz o texto, preste atenção, que ele parecia louco. Eles amarravam esse homem. Eles colocavam correntes sobre este homem. Prendiam este homem. E Lucas, que é médico, nunca esqueça, quem está escrevendo é um médico. Eu, como padre, escrever uma coisa, eu escrevo sobre a ótica da fé. Um médico escreve sobre a ótica da medicina. E Lucas diz que nem nada segurava esse homem. Ele arrebentava as correntes. Ele rasgava suas roupas. Ele pegava pedra e rasgava o peito. Ele estava desfigurado, possuído, a mente perturbada. Quando Jesus desembarcou, ele gritou: o que queres de nós? O que quer de mim? Jesus não falou muita coisa. Saia deste homem. E o homem deu um grito e ficou curado. Os problemas psíquicos, os problemas emocionais, são ação do maligno. Indiretamente, existe ação direta e indireta. Perturbação. Você acha que como que o inimigo vai agindo em nós? Ele pega a matéria-prima. Eu repito, São Tomás de Aquino diz que a graça supõe a natureza. Deus age a partir da natureza. O diabo age a partir da natureza. Ele pega os meus traumas, ele pega meus abandonos, ele pega meu ciúme, ele pega minhas transgressões, ele pega os meus problemas espirituais e ele faz uma bagunça, ele me deforma, porque a mente é um campo fértil.
Então ele pega o que tem, o que eu ofereço. Ah, entendi. O que os outros fizeram comigo e eu permiti. Então aquele homem possuído do demônio, é com todos os medos e com tudo isso que eu estou dizendo, e Jesus o expulsa. Diz que a partir dali não precisou, o que a corrente não segurava, a palavra de Jesus curou. Onde ele morava era no cemitério. A partir dali foi para onde? Senhor, deixa eu ir contigo. Não, volta para a tua casa. É lindo isso. Senhor, deixa eu ir contigo na barca. Não, agora vai curar a tua família. Por isso, eu quero que você fique de pé agora. E eu quero que nesse momento nós vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos ajude. Filho, eu quero que nesse momento você entre em oração comigo. E nós vamos entrar numa cura interior. Tem alguma coisa que você gostaria de pedir? Eu gostaria que você, vamos Jesus passear na minha vida agora. Eu queria que você soltasse tuas mãos. Você não precisa ficar de pé não. Se você se sentir melhor sentado, para fazer uma volta no teu passado, é com você. Mas eu quero que você se entregue à oração. Abandono, traumas, chorar. Vai dizendo comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu peço a cura interior. Eu peço a cura interior. Vem Jesus comigo. Vem Jesus comigo. Curar todo o meu passado. Curar todo o meu passado. Cura, Jesus, minhas mágoas. Cura, Jesus, minhas mágoas. Minhas feridas. Minhas feridas. Minha timidez. Minha timidez. Meus traumas. Meus traumas. Meus medos. Meus medos. Minhas carências afetivas. Minhas carências afetivas. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E cure tudo aquilo que me faz estar infeliz. E cure tudo aquilo que me faz estar infeliz. Tenha coragem de agora, vá primeiro naquilo que mais te causa sofrimento. Todos nós, quando paramos, tem algo na nossa história que imediatamente nos leva um momento que cada vez que a gente sente uma recaída, você vai naquela dor. Então, Jesus, primeiro eu coloco essa realidade, esse abuso, essa ofensa, essa solidão, essa calúnia que eu passei. Senhor, eu coloco isso que me dói mais. Jesus, eu peço a cura na minha fase pré-natal. Eu peço desde a minha gestação. Peço, Senhor, naquele momento em que eu fui concebido no seio da minha mãe, se ela não me desejou, se eu não fui motivo de alegria, se eu não fui motivo de alegria para o meu pai, se eu fui indesejado, se naquele momento eu me senti mal, lá no útero da minha mãe, Jesus, eu peço, Senhor, também pelo momento em que eu nasci, o ambiente que eu encontrei, eu quero perdoar se meus pais não me deram atenção, se eu competi com o amor do meu irmão, da minha irmã, se eu apanhei demais, se eu recebi broncas que eu não merecia.
Jesus, vai comigo, vem comigo. Sozinho eu não quero, mas vem comigo, Jesus. Na minha primeira infância, a minha ida na escola, quando eu não fui aceito pela turma, quando eu fui ridicularizado pela roupa que eu usava, pelo cabelo que eu tinha, quando eu passei vergonha na frente dos outros. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Na minha adolescência, eu peço, Jesus, me ajude. Se meu pai e minha mãe foram severos, se eu tive que lidar com vício, se eu tive que lidar com desigualdades, com pobreza, com carência na minha casa, Jesus, vai iluminando as áreas da minha vida, na minha adolescência, no meu primeiro namoro, segundo namoro, na perda da minha virgindade, no casamento, quando eu casei e pensei ser feliz e só colhi infelicidade. Pessoas que eu esperava que me amassem e me fizeram mal. Jesus, vem comigo na minha história, pela minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minha cunhada, gente da minha família que me desprezou, rejeição, medo. Ajude, Jesus, nas minhas emoções mais profundas. Cura-me. Se eu tive alguma atitude sexual distorcida, cura-me. Senhor, nessa fase que eu vivo hoje, cura-me. Cura-me. Cada um peça para Jesus, vá comigo, Senhor, nas minhas maiores dores e feridas, que está me causando doença, que está me causando enfermidade. Vai dizendo isso, cantando suavemente. Cura, Senhor, bem aqui. Pense na ferida. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Você que está lá atrás, não é porque você está lá atrás que Deus não está te olhando. Cura, Onde dói. sentimentos de abandono, de traumas, que está gerando depressão, vazio interior. Se hoje eu não consigo amar, é porque tenho marcas negativas do amor. Não posso ir. Vai cantando comigo, filho. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Viva Jesus Cristo! Eu queria fazer um convite hoje no final. Você sabe que às 18 horas nós temos adoração. Sabe disso, não sabe? E eu queria fazer um convite importante para nós. Eu escolhi e queria que você participasse. Logo depois da adoração, que você ficasse um pouco mais. É rápido. E nós vamos gravar 2 músicas. E eu quero que vocês estejam. Posso contar com vocês? Não vi a mão levantada, fiquei desanimado. Quem vai ficar até o fim? Nós vamos gravar 2 músicas poderosas. Uma que eu tenho certeza que vai evangelizar o mundo. A música Meu Deus, eu creio, adoro. Lembra da Quinta Eucarística?
que na verdade foi uma inspiração, em mim não, é do anjo de luz que falou aos 3 pastorinhos. E a segunda parte a gente acresceu. E o Danilo Diba e eu, pelas adorações, fomos fazendo. Então a música não tem no Brasil inteiro. E eu quero gravar com vocês, com o Santíssimo. Pode ser? Posso contar com vocês? E a segunda música que eu quero gravar, marcando a volta do retiro presencial, faça um milagre em todo